Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Desejo que todos estejam bem. Então, vamos dar início a mais uma aula aqui pelo Telesal hoje. E o tema da nossa aula hoje é dermatopatias, né, parasitárias. A gente vai falar hoje sobre a demodicose ou sarna demodésica, mais conhecida como sarna, né? E essa é uma alteração dermatocutânea que há muito tempo ela era muito comum e muito frequente no atendimento clínico veterinário e até mesmo na rotina de um médico veterinário. E muitas vezes ela era tratada com vários produtos, porque anteriormente a gente não tinha, né, essa questão aí do tratamento com produtos orais, comprimidos, essa facilidade, essa praticidade que a gente tem hoje, ela não existia. Então, existiam várias outras bases e várias outras formas de tratar a sarna demodésica. Então, a gente vai falar um pouquinho dela, né? A gente tem visto bem menos animais com sarna demodésica do que anteriormente, mas ainda pode acontecer. Então, eu resolvi falar aqui com vocês quais são os desafios e os principais motivos que um cão, né, vem para o nosso atendimento com sarna demodésica. Gato, muito raro, tá? A gente vê sarna demodésica em gato. É muito mais comum outros tipos de sarna em gatos do que a sarna demodésica, né? E ela vem mais, assim, com maior frequência nos cães. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Dalila Almeida Lima, sou médica veterinária, né? Dermatóloga PET, então eu tenho especialidade nessa área de dermatologia, já tem quase 8 anos aí. Médica veterinária formada há 13 anos pela UFG, UFJ hoje, e tenho especialização também na área de docência universitária. Hoje eu estou como professora também, tá? Professora no serviço privado. Então, aqui só para diferenciar para vocês, porque a gente vai falar da sarna demodésica, né? Então, aqui existem outros tipos de ácaros que podem acometer a pele dos cães e gatos, né? Então, aqui a gente tem a sarna notoética, né, que é muito comum em gatos, e a sarna sarcóptica também, que é muito comum em gatos. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o agente para saber o tratamento correto para cada caso, tá? Então, toda a sarna trata da mesma forma, vai depender da espécie de animal que ela está ali causando, né, a parasitemia, né, a alteração e a infecção. Vai depender também do local que ela está cometendo, né, conduto, somente orelhas, ou é o corpo todo, né, e qual é o tipo de sarna. Eu acho que esse é o principal ponto. Chegou um animal, a suspeita é sarna, a gente sabe que ela pode cometer tanto cães e gatos, mas também tem algumas que são zoonose, né? Então, são transmitidas. A demodésica, em específico, ela não é transmitida de um animal para outro ou de um animal para o ser humano, mas ela é uma sarna genética, né? Que pode vir aí transpassada, às vezes, da alteração genética de linfócitos que não tem uma boa resposta para o Demodex na própria pele desses filhotes. Então, eles já adquirem isso através desse defeito genético da própria mãe deles, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o Demodex canis. Então, eles são ácaros considerados como uma parte normal da microbiota cutânea, né, do cão, e eles são transmitidos da cadela para os filhotes durante os primeiros dias de vida. Então, eu tenho, né, Demodex, né, os animais têm Demodex ali na sua pele, só que em pequenas quantidades. Quando tem um processo de doença de base e altera esse microbioma cutâneo, aí esses ácaros podem crescer, proliferar e causar um parasitismo, né? Causar uma alteração aí de sarna na pele desses animais. Ela é uma doença muito comum, é um assunto de discussão mundial. Ela pode vir secundária a uma imunossupressão ou um defeito no sistema imune da pele, né? Permitindo com que os ácaros possam proliferar em folículos de pelo, resultando em sinais clínicos. Então, eu vejo muito paciente com sarna quando ele tem um endoparasitismo, uma verminose muito alta, ou uma alteração aí de carga parasitária, né, muito alta. Pacientes com desnutrição, estresse, amamentação, lactação, por exemplo. Então, são pacientes que possam estar aí com a barreira imune deficiente, e essa barreira da pele e o sistema imunológico estando deficiente pode fazer com que ocorra a proliferação desses ácaros,
na pele desses pacientes. Pacientes que recebem tratamento imunossupressor, como corticoide, por exemplo, pacientes que estão em quimioterapia, eles têm uma maior chance e tendência a desenvolver sarnas. Pacientes oncológicos, né, que têm aí neoplasia, e a pele também é aí um fator que está desencadeando alterações, e dependendo do tipo de neoplasia, por exemplo, um linfoma cutâneo, ele é uma alteração que causa defeito aí nessa pele, né, como se a própria pele estivesse sendo autodestruída, né? As células de defesa da própria barreira ali, né? Os queratinócitos, por exemplo, as células que fazem a justaposição, elas estão sendo destruídas pelo próprio organismo. E isso faz com que ocorra uma alteração de microbioma também, fazendo com que ocorra aí uma predisposição a esse paciente ter sarna também. O hipotireoidismo é uma doença endócrina muito comum nos cães a partir de média idade, entre 5, 6, 7, 8 anos de idade, mas ele também é uma doença que pode estar aí por trás de uma sarna, né? A sarna pode estar por trás de uma doença endócrina, do hipotireoidismo. E a gente observa o quê? Aquele paciente com a pele cheia de pontos enegrecidos, no abdômen, por exemplo, em algumas regiões ventrais ali, que a gente observa como se fosse um pontinho preto, né? Vários cravinhos. A gente chama de comedor. Um vídeo, mas aí eu tirei. Aqui é só para demonstrar para vocês que esses ácaros eles podem acometer tanto os pelos, tá? Quanto aqui, ó, dentro dessa camada aqui, ó, de pelo, né, que ele fica. Então, aqui a gente tem a glândula sebácea, aqui a gente tem o pelo e sua inserção, aqui no folículo piloso. Então, aqui dentro dessa região que faz a formação do pelo, que é folículo, glândula e pelo, sim, nesses locais que eu vou encontrar os ácaros. Então, eu arranco, às vezes, esses pelos e já consigo fazer uma avaliação direta no microscópio para ver se tem ácaro ali aderido. Mas, muitas vezes, a gente aperta ali essa pele, faz um raspado cutâneo, ou faz uma histologia de fita, que eu gosto muito, né, histologia de fita adesiva, e a gente consegue encontrar o ácaro, né, nessas avaliações citológicas. Então, é só para entender que a pele ela é formada por camadas, né, a camada externa a gente chama de epiderme, a camada interna, mediana, derme, e aqui, ó, onde a gente tem tecido subcutâneo, né, tecido adiposo, seria a hipoderme, a camada mais profunda da pele, né? E aqui é onde a gente vê que quando machuca, lesiona, né, você consegue ter até um pouquinho de tecido gorduroso quando a lesão é mais profunda. Então, aqui tem vasos, né, tem várias glândulas, tem músculo, tem várias conexões. Então, não somente pelos a gente vai ter nessa superfície da pele, mas quando a gente vai conseguindo entender um pouco mais de pele, a gente vê que é uma justaposição de várias celularidades, que cada uma delas desempenha uma função para dar a formação da nossa pele. Então, o ácaro do tipo Demodex, ele tem predileção pelas glândulas e pelos folículos aqui, ó, eles estão desenvolvendo nessa região, se multiplicando. E no cão, ele pode afetar essa região da face, essa região perilabial, pescoço, aqui, ó, nessa região dorsal. Nas patas, eu posso ter uma pododermatite por conta da demodiciose, né? E ele gosta bastante de escavar e fazer sua multiplicação ali e sua proliferação dentro dos folículos e das glândulas, né? E isso faz com que ocorra o quê? Uma inflamação. Então, inicialmente, eu tenho um processo inflamatório, que eles estão crescendo e se multiplicando ali dentro desse folículo, né? E depois eu começo a ver o animal com alopecia, falha de pelo. E num estágio mais crônico, mais avançado, esse animal tem o quê? Vermelhidão e coceira, muita coceira. E isso faz com que ocorra até lesão nessa região da face, né? Em todas as regiões aí que estão mais inflamadas e mais acometidas. E vem, em consequência da sarna, infecções bacterianas secundárias. Então, por isso que a gente vê muitas vezes o tutor já chegando com um protocolo estabelecido. Eu dei a ivermectina, eu dei também o corticoide, porque estava se coçando muito, e o antibiótico. Nem sempre é necessário tudo isso, porque na sarna eu não preciso de dar corticoide, e nem devo, tá? Eu vou explicar mais adiante. Não preciso de antibiótico terapia oral sistêmica, porque muitas vezes o tópico já resolve o nosso problema. E a questão aí teria que ser tratamento específico, com a medicação específica para a sarna e os cuidados com os banhos, né, colar, às vezes para evitar que esse animal
psicose. Então, aqui são os diferentes tipos de sarna que a gente pode encontrar, mas hoje, especificamente, a gente vai falar do Demodex canis, que seria esse bonitinho aqui, ó, que ele tem um tamanho médio, né? Ele não é tão alongado igual o Injai, por exemplo. O Injai é bem grandão, o Corney, ele seria menorzinho, né? Então, a gente vai falar mais específico do Demodex canis. Aqui seria o Injai, que uma colega tinha mandado, né? E é bem difícil encontrar um Injai. E vamos falar das duas versões, né, da sarna. Ela pode ser localizada quando a gente observa que o animal apresenta somente uma lesão na região da sua pele, né, aqui está na região da face, uma alopecia, que é falha, né, do pilame, e ela está com um formato meio arredondado, dá para confundir muito com uma micose, né, sistêmica, ou com uma micose cutânea, podendo ser aí até uma dermatofitose, então por isso que os exames e a histologia são importantes. E aqui a gente tem também uma outra versão da sarna demodécea, só que em um formato generalizado. Olha como esse animal está cometido, né? Então aqui ela está praticamente em todas as partes do corpo. E observa que o animal está bem avermelhado, né? Às vezes a gente vê pústulas, vê processo inflamatório, né? Pedermite, infecção bacteriana secundária, odor, né? Otite pode acontecer também, infecção das orelhas. Então, os sinais mais comuns, sinais clínicos de um cão com sarna demodésica seria coceira, vermelhidão, então ele tem eritemação, que é vermelhidão, descamação, comedões, seriam aqueles pontos, né, enegrecidos, eu acredito que tem imagem disso, alopecia, hipotricose, o pelo diminui o seu crescimento, ou parece que ele está em traças, como se ele tivesse comido, né, pápulas, pequenos aumentos, né, pulso, furunculose, inflamação, né, dessa pele, né, como se tivesse pontos aí de inflamação. Crostas, que a pele descama bastante, né, exudação. Então, por isso que no momento do início do atendimento, esse animal ele tem muito processo de exudação, perda de líquido entre sua pele. Isso é por todo o processo de inflamação, todo o processo de resposta ali do organismo, e aí ela fica com a pele úmida, muitas vezes melando, né? E aí a gente prefere sempre utilizar shampoos que tenham uma ação ali mais secante para evitar essa umidade nessa pele. Ocorre muita ulceração, ocorre otite, ocorre aumento de linfonodos, o animal pode ter febre, letargia e infecções bacterianas secundárias. Aqui são alguns dos pacientes, né, com alterações aí de sarna demodésica. Aqui eu vejo uma blefarite, uma alteração em volta dos olhos, uma inflamação, né, em volta dos olhos com alopecia, que é falha, né, do pelame, tá sem pelo, né, tá avermelhado, tá irritado, tem uma região aqui que possa ser uma crostinha, né, uma leve ulceraçãozinha, aqui ó, a região perilabial também é acometida, o pelo está hipotricótico, né, não está crescendo de um formato bonito. Aqui seria um animal que já está fazendo ela começando a enegrecer, então vocês já devem ter ouvido falar em alguma literatura de sarna ou sarna negra, né, então começa a escurecer esse pelão, por quê? Porque a pele, ela foi agredida, e aí quando ela é agredida, ela faz uma hiperpigmentação. Os melanócitos que estão lá na parte mais profunda da pele, eles sobem para a superfície e fazem esse processo de reação inflamatória. Esse escurecimento nada mais é de que uma resposta do organismo a tudo que está sendo agredido e está sendo acometido. Então, aqui tem falhas, né, tem queda, alopecia nessa região, tem pontos de inflamação aqui, provavelmente tem furunculose também, que o folículo inflamou, né, e aí está tudo lá para dentro inflamado, né. E a gente chama de pododermatite, inflamação dessa região interdigital. E aqui eu tenho uma sarna generalizada num paciente que é uma raça bem específica, né, que é o bulldog inglês. Então, esses pacientes também têm bastante predisposição a doenças genéticas e doenças alérgicas também. Então, a sarna ela vem como um cunho genético em um paciente que tem até 1 ano de vida, né? A partir de 1 ano de vida, a gente tem que pensar se ela tem um cunho relacionado com outra doença de base. Então, vamos lá. O raspado de pele, ele deve ser profundo, tá? Para a gente conseguir encontrar os ácaros. Então, eu pego uma lâmina de bisturi e faço esse apertar aí da pele, né? Eu apertei a pele, dei uma puxadinha nela e estou apertando ali para facilitar com que ocorra o raspado. E aí, ocorrendo o raspado, eu pego uma lâmina, né, de microscopia e passo esse material lá e vou avaliar no microscópio. Isso pode ser de forma direta ou de forma corada. Esse é um dos tipos de coleta, para a gente entender se tem ou não o sarna.
O exame de escolha seria esse, né, de raspado de pele, mas eu, na minha rotina, né, dependendo do caso, quando não está muito úmido a lesão, eu gosto mais da fita. A gente pode fazer de vários locais, no sentido do pelo, então de 1 a 2 centímetros, espremendo bem a pele, porque isso facilita com que os ácaros venham, né? Posso pegar de lesões primárias como pápulas e pústulas, sim, que aí nesses locais, além de haver o processo inflamatório, se tem muita infecção bacteriana ou não, os ácaros vão estar ali dentro desse folículo, né? Evitar as regiões de úlcera, porque ele vai ter mais contaminação bacteriana mesmo, tá? E vou raspar até ocorrer uma hemorragia capilar. Então, o ideal seria sangrar, tá? Quando estiver sangrando, a gente entende que o raspado foi um raspado ideal. O animal sente muita dor, dói muito, os dois ficam muito preocupados com essa questão. E geralmente não é uma dor tão forte, tá? E isso é um exame rápido, é fácil, simples e praticamente aí não tão dolorido, tá? É um exame tranquilo que dá para suportar. E após essa raspagem, eu sempre passo um antisséptico à base de clorexidina para que a gente tenha aí uma cicatrização mais rápida do local. Então, aqui estão os ácaros do tipo Demodex. Eles podem estar em vários estágios, né? Da sua forma larva, ninfa ou Demodex adulto. Então, aqui eu tenho vários estágios, né? Desde ninfas até o ácaro adulto. Acho que tem uma adiante que tem o ovo. Aqui foi de um animal atendido aí em Goiânia, né? Então, esse paciente tinha bastante Demodex, ele tomava protocolo de tratamento injetável na época, então hoje a gente não utiliza mais, né? Era a ivermectina ou a doramectina injetável, então era produtos bovinos que eram utilizados aí também no protocolo de tratamento de cães. Aqui a gente vê estágios de ovo, né? Ovo, e a gente vê estágios de parasita adulto, tá? Também. E ninfa, né? Então, a gente tem praticamente todos os estágios nessas lâminas. E a gente vai fazer esse diagnóstico também através do tricograma, que é o arrancar dos pelos, né? A gente pode ir com a pinça ou com os próprios dedos ali, utilizando uma luva, a gente vai arrancando esses pelos para que a gente observe esses Demodex aderidos aos pelos ali, ou próximos aos pelos. Aqui tem um ovo, aqui tem o parasital adulto, né? Essa seria uma alternativa quando não encontra nada no raspado, né? E a gente deve pegar esse método de utilizar essa técnica para as áreas difíceis de fazer o raspado, né? Que seria a região periocular ou interdígito. Às vezes tem pacientes que a gente tem que fazer biópsia de pele, quando tem granulomas, furunculose, quando tem acometimento das patas, ou quando é um paciente Sharpei, que é muito difícil, né? É um pelo um pouco mais grosso, né? A pele dele, então fica mais difícil, aí a gente prefere fazer uma biópsia, porque não teve conclusão diagnóstica com os raspados, nem com a citologia. E outros métodos a gente pode utilizar da citologia. Esse é o método que eu sempre utilizo, tá? É a citologia de fita. E esse método aqui, ele deve ser empregado principalmente nessas áreas mais difíceis de raspado, tá? É um exame direto que pode ser feito em cidades pústulas, né? Através dessa fita. Ou também a gente pode utilizar a aspiração por agulha fina. Então, esse é o paciente que foi atendido aí na época que fazia atendimento em Goiânia. Então, esse paciente chegou com áreas de alopecia bastante generalizada. Aqui a gente tem uma região que está bem eritematosa, né, avermelhada, e ela está alopécica também, sem pelo. Esse animal pulsava bastante, né, tinha bastante irritação, a pele fica bem quente, né, bem inflamada. Então, o paciente tem um incômodo, sim, né, um paciente que se coça. E a gente observa aí que esse paciente recebeu bastante agulhadas, né, de tratamentos de ivermectina, e ele tomou trauma de agulhas, né, e a gente já tinha no mercado a opção dos carrapaticidas, que também tem esse efeito acaricida agora, né, que é esse produto que a gente utiliza para controle, né, tipo o carrapato. Então, esses produtos hoje, eles são os de utilização de escolha, né, para fazer o controle, a prevenção e até o tratamento das sarnas nos animais. Então, aqui são áreas de comedões, que a gente citou, que são pontos escurecidos, que fizeram com que esse folículo ele se entupisse, né, de processos aí de cera, de glândula, né, e isso faz com que ocorra toda essa alteração e o pelo não nasce, né, o pelo não cresce.
A gente teve uma boa resposta, né, à terapia desse paciente. Aqui ele já praticamente todo recuperado, né? Então a gente observa que tivemos sucesso nesse protocolo e demora em torno de 1 mês e meio a 2, dependendo do caso, né, para a gente ter uma boa resposta e uma boa recuperação desse paciente. Aqui outra pacientinha também, né, com alteração generalizada, a pele está bem enegrecida, né? É uma paciente que é resgatada e eles sempre precisam de banhos, né? E ela estava internada, essa paciente tinha outras doenças, além da sarna, né? E ela estava internada e nesse dia eu estava fazendo acompanhamento de banho dela, auxiliando no banho dela. Pacientes assim que recebem um alívio muito bom, né? Quando a gente faz toda a higiene, né? E banhos nesse paciente, porque tira o mau odor aí, né? Esse cheiro que fica muito forte e alivia um pouco também, né? Até o processo de coceira nesse paciente. É claro que à medida que você vai fazendo o tratamento correto, né? A sarna vai morrendo, aí as coceiras e as infecções também vão indo embora. E ela teve uma boa resposta, né? Essa paciente ficou com a pele totalmente repilada aí, o pelo, né? Repilou totalmente, cresceu. Essa acredito que ficou em torno de 2 a 3 meses, demorou um pouquinho mais. E aí a gente tem que preocupar com o quê? Com infecções bacterianas secundárias, né? Que é o Staphylococcus pseudointermédios, Escherichia coli ou até Pseudomonas. Então aqui ó, a gente vê pústulas, ó, quando fala, parece que tem uns pontinhos, parecendo uma espinha, doutora. Então são as pústulas que provavelmente vão estar cheias de células inflamatórias e infecção bacteriana e até sarna também, né? O Demodex pode ser encontrado. E o tratamento, né, dessas sarnas deve ser feito de uma forma multimodal. Então, eu posso utilizar acaricidas, né, via oral ou tópica, né, dependendo do caso, porque vai depender também da idade do paciente, né. Eu posso utilizar antimicrobianos orais e tópicos, caso for necessário, que shampoos com ação antimicrobiana e antibióticos, se for necessário, né. Eu posso utilizar também shampoos que tenham uma ação mais secante, né, como peróxido de benzoíla, ou até mesmo a clorexidina, em banhos a cada 2 vezes por semana, ou semanal, ou até mesmo banhos a cada 3 vezes por semana, dependendo do caso, tá? Quando eu quero secar muito rápido essa pele. E isso pode se estender até 6 semanas após a melhora clínica do paciente, tá? E principalmente quando esses pacientes têm alguma doença sistêmica subjacente, né? Tem que tomar muito mais cuidado e mais cautela e ver, né, a questão dos banhos, se isso é possível, né? Se é necessário, se é autorizado nos primeiros momentos, porque às vezes o animal chega tão mal pra gente que se der um banho e esse animal está com a imunidade muito baixa, eu posso prejudicar um pouco. Então, às vezes, eu entro com as medicações orais, deixo o animal dar uma restabelecida, começar a alimentar melhor e comer melhor, e aí depois eu já vou começar a pensar nos banhos. Esses produtos não se utilizam mais, mas antigamente utilizou-se muito esses produtos à base de amitraz, por exemplo, que eram aqueles de frasquinho que diluía na água, né, e banhava, o tutor banhava o animal e às vezes detetizava a sua casa também. Então, esses produtos já não são mais utilizados e a gente pede para evitar, né, porque eles podem se tornar tóxicos. Hoje a gente tem bases muito mais seguras, né? Eu também evito ao máximo de usar ivermectina só em pacientes muito carentes mesmo, que o tutor não consegue comprar o comprimido, que seria a opção mais indicada, né? Que a gente utiliza aí a ivermectina ou a doramectina injetável por via oral, tá? Então, aqui teria a dose da ivermectina, mas eu tenho evitado, não tenho feito, tá? Aqui são os produtos que eu mais tenho utilizado, e esses produtos, eles têm uma ação aí acaricida muito boa, eles são praticamente da mesma família, que a gente tem vários no mercado, como por exemplo o Simparic, que é na base de Sarolane, ele dura 35 dias, o Simparic. Então, assim, se eu estou fazendo um tratamento para a sarna, aí eu quero que esse animal retorne para mim a cada 10 ou 15 dias, por exemplo. Finalizou os 35 dias, eu repito novamente esse acaricida até eu fazer raspados que sejam negativos. Então, se o raspado ainda está dando positivo, eu ainda estou vendo sarna na pele desse paciente, eu ainda trato esse paciente com Simparic, por exemplo, ou Travecto ou Nexgard. Eu
exclusivamente prefiro iniciar com LAC inicialmente, e aí depois, quando eu tenho bom controle, já zerei essa pele de ácaros, aí eu posso manter com Bravec, com NexGard ou até com Credelio. Cada um deles tem uma quantidade de dias que ele fica ali sendo liberado e metabolizado no organismo do animal. O Simparic, ele tem uma ação para 35 dias. O NexGard para 30 dias, o Bravec 90 e o Credelio 30 dias. Então, depende muito, né, de cada base que eu estiver utilizando para que ele fique mais tempo aí sendo metabolizado no organismo do animal. Quando eu estou num bom controle, eu prefiro o Bravec, que dura 3 meses, né, 90 dias, para não fazer medicações a cada 30 dias para esse paciente. A duração do tratamento não deve ser feita só no olhômetro, tá? Então, não devo somente olhar a pele do animal e falar, tá totalmente sarada, não preciso mais de fazer, posso suspender, né, os banhos, posso suspender a terapia oral. Se o paciente fez essa sarna antes de 1 ano de vida, esse tratamento é por toda a vida, porque muitas vezes a imunidade dele vai abaixar e ele pode desenvolver a sarna novamente. Então, eu sempre fico ali com esses produtos, né, por toda a vida, porque se esse paciente tiver alguma imunidade baixa, seja na pele ou no próprio organismo, essa sarna pode se alastrar e voltar com tudo, tá? Tem tutores que param o protocolo de tratamento e volta tudo de novo. Deram essa sarna antes de 1 ano de vida, então não pode ficar sem o protocolo de tratamento. Tem que estar com 3 a 5 raspados negativos para a sarna, senão a gente não consegue aí dizer que a gente curou, né, a sarna, e continuar o tratamento por pelo menos 1 mês após esses raspados. Isso para um caso em que eu estou tratando a sarna, mas eu tenho outra doença de base. Quando a doença é a sarna em específica, e aí o animal fez com menos de 1 ano de vida, aí eu tenho que manter o protocolo por toda a vida. O prognóstico é bom, tá? A gente tem uma boa resposta para esses pacientes que fazem sarna. O tratamento é longo, por quê? O crescimento do pelo é em torno de 21 a 30 dias, por aí. E eu observo que o tutor vem muito ansioso, né? Ele fica querendo uma resposta rápida e querendo que isso nasça logo, esse pelo nasça logo, né? E que tudo melhore, tudo resolva. Então, eu fico ali no acompanhamento desse paciente, fazendo todo o tratamento com os raspados de pele, os retornos. Finalizou, eu ainda monitoro esse paciente durante 1 ano, porque esse paciente, provavelmente, se ele tiver menos de 1 ano de vida, ele vai voltar a recidivar e ter a sarna. Eu devo retirar esses animais da reprodução, por quê? Porque como é uma alteração genética, eu posso ter aí alguma alteração de esse defeito ser passado para os filhotes, tá? Então, toda fêmea que teve filhotes com sarna, ou veio já com sarna, né? E o pai ou a mãe tinha sarna, esses devem ser retirados da reprodução. Em canis, geralmente, a gente observa que os vendedores ali, né? Os donos de canis, eles vendem os animais e nunca falam sobre isso. E o animal, às vezes, até já foi tratado para sarna e foi vendido, né? Sem ter aí uma orientação para quem está comprando, né? Para o tutor que está comprando. E isso é algo que fica, assim, muito chato e é muito ruim para o tutor que compra um animal com uma doença genética dessa, né? Porque ele compra esse pet sem saber. O dono do canil já sabia, né, dessa alteração, já tinha até levado às vezes no veterinário, ou já tinha até tratado, e isso não foi informado. Então, tem um afeto muito grande, né, quando você compra o animal e ele já está ali no convívio com a casa, mas eu já atendi pacientes aos quais era mais pessoas de canil que tinham enviado o paciente aqui para o atendimento de dermatologia, e não foi o dono de canil que trouxe, foi a veterinária clínica que o acompanhava, e ele resolveu desfazer desse animalzinho que vivia lá no canil. Não sei se ele tinha intuito de cruza, né, de alguma coisa, ele resolveu desfazer e devolver para o local onde ele fez a compra, porque o animal tinha sarna demodésica. Então, assim, quem está em canil geralmente não tem aquele apego, igual um tutor que comprou e já levou para dentro da sua casa. E a gente sabe que, como é uma doença genética, né, tem chance de passar para os outros animais. E para a reprodução, esse animal não vai
ter aí uma boa satisfação para esses criadores, né? Então, eles se desfazem mesmo desses animais e o tutor muitas vezes não tem um intuito de fazer isso, porque ele já se apegou muito com esse animalzinho. Então, a retirada desses animais da reprodução evitaria esses transtornos, provavelmente. Mas os donos de canis geralmente não fazem a retirada, né, desses animais da reprodução. E isso gera bastante transtorno, devoluções de animais, às vezes abandono, né? É muito triste, é muito ruim mesmo. Então, aqui é outra pacientinha que foi atendida em Goiânia também. Na época, essa paciente deu bastante trabalho, porque é uma paciente que a gente teve que pegar no laço, porque ela vivia nas convivências de uma escola, não lembro o nome da escola, e estava com bastante alteração dermatológica, muita lesão, aqui muita vermelhidão, muita inflamação, né? A pele muito inflamada. A paciente estava bem magra, né? Bastante febril, com muita infecção, fizemos exame de sangue também. Acabou que eu dei um banho nesse dia aí no local mesmo para ajudá-la, porque depois que a gente soltasse, a gente não ia conseguir pegá-la mais. E ela teve uma boa resposta, acho que aqui em torno de 1,5 mês a 2 também. E a gente conseguiu essas últimas imagens dela, que já estava quase finalizando seu protocolo, tá? De tratamento. É uma paciente jovem, né? A gente suspeitou, uma adulta jovem. Então, a gente não sabe se teve queda de imunidade, doença do carrapato em conjunto. Eu acredito que foi uma junção de tudo. Pois, pelo que eu acompanhei, eles não tinham observado mais nenhuma alteração dela até a época que eu fiquei por aí. Essa é uma paciente que eu atendi aqui. Eu vou falar da questão do corticoide, né, com ela. Então, ela desenvolveu dermaticose canina generalizada. Então, todo o pelame estava falhado, com queda, né, com bastante vermelhidão. E essa paciente, ela já estava tomando corticoide quando ela chegou para mim, por conta da coceira que a sarna gera. E o que houve? O que aconteceu? Essa paciente, ela desenvolveu a sarna com menos de 1 ano de idade, certo? E é uma paciente que foi resgatada, né? Então, ela já veio castrada, acho que em torno de 8 meses ela tinha, e ela foi adotada, né? Numa ONG. E essa paciente, provavelmente eles orientaram, né, para a tutora. Ah, ela está com um problema na pele, mas não é nada tão grave, né? Dá um corticoide, que alivia a coceira e já vai melhorando. O que acontece quando a gente entra com corticoide com um paciente que tem a sarna? Eu pioro o quadro desse paciente. Por quê? Porque o paciente que tem sarna demodésica e ele tem um defeito de células T, de linfócitos, né, que seria uma resposta imunológica do organismo, elas são defeituosas, essas respostas no organismo deles. Se eu dou o corticoide, o que o corticoide faz? Ele tem uma ação anti-inflamatória, né, diminui um pouco a coceira, a inflamação e a vermelhidão, só que automaticamente ele é como se fosse uma comida para a sarna, né? Ele ativa, fazendo com que a sarna prolifere ainda mais, porque a resposta imunológica da pele do organismo do animal, ela fica defeituosa. Então, se eu entro com corticoide para um paciente que tem sarna, sem saber que ele tem sarna e sem ter um exame de sarna, eu posso piorar ainda mais o quadro desse paciente e ele chega já para a gente com feridas nessa pele, com uma pele, às vezes, ulcerada, sangrando, né? E aí a imunidade do organismo do animal, quando a gente faz exame de sangue, também está baixa, porque ele já vinha tomando corticoide, já tinha uns 7 a 10 dias, por exemplo. Que foi o caso dessa pacientinha. Ela é uma pacientinha que a gente tirou o corticoide, fez banhos tópicos, né, com terapia antimicrobiana, com shampoos que tem uma ação antimicrobiana, e a gente também utilizou o acaricida, que foi o Simparic. Então, a gente teve uma boa resposta nesse caso, porque a gente retirou o imunossupressor da vida dessa paciente. Essa paciente tem sarna demodésica por toda a vida ou só tratar e aí ver a cada quanto tempo a gente observa ácaro, zerou, tá tudo bem. Essa paciente, ela tem sarna por toda a vida. Esses dias a tutora me ligou falando que ela deu uma crise e provavelmente falhou, né, o carrapaticida acaricida aí na vida dela. Então, essa é uma pacientinha que ela tem que ficar por toda a vida cuidando, principalmente em momentos de estresse, queda de imunidade, ela pode piorar ainda mais o seu quadro, tá? E ela teve uma boa resposta, acredito que em torno de 1 mês, 1,5 mês, né, também, essa paciente, e ficou com o pelinho todo repilado, né, bem bonitinha,
e sem coceira, né? Que é o que a gente tem aí de resposta para um paciente que trata, né, uma doença de base de forma correta. Então, o paciente tem qualidade de vida, melhora o seu quadro dermatológico, né? E o paciente tem aí uma vida mais feliz e mais saudável. Aqui, só para mostrar que a gente tem muitas células inflamatórias e, além de células inflamatórias na pele de um cão que faz sarna, eu vejo vários ácaros, ó, aqui são vários ácaros, né, do tipo Demodex na pele desse cão. Então, isso é algo que vai depender do que você está usando. Então, quanto mais você usa coisa que não poderia, pior vai ser aí para a pele desse paciente que já tem um crescimento de sarna. É como se você estivesse ativando, né? Usando corticoide, por exemplo, você está ativando o crescimento da sarna e piorando o quadro desse paciente. E se tiverem alguma dúvida, né? Fiquem à vontade para esclarecer. Esse é um tema que hoje a gente observa que vem muito menos a frequência de sarna demodésica do que anteriormente, há tempos anteriores, porque a gente já tem no mercado veterinário, né, esses produtos aqui, ó, milagrosos, que a gente costuma dizer. E a grande maioria dos pacientes hoje, eles já tomam esses produtos como prevenção para pulga e carrapato. Então, se eles já tomam esse produto como forma de prevenção, geralmente, se ele tinha uma sarna ali, esse produto já tratou essa sarna também. Então, por que que hoje a gente vê bem menos sarna demodésica do que antigamente? Principalmente por conta aí dessa parte preventiva, que o tutor usa muito, porque a gente aqui num país de clima tropical, né, estado de Goiás, região de clima quente, né, e úmido muitas vezes, porque chuva e sol ao mesmo tempo, então aqui a gente tem maior de doenças, né, transmitidas por picados de ectoparasitas, né, então por picado de pulga, carrapato, e a gente sempre tem feito esses produtos como uma forma de prevenção, evitando aí que eles tenham uma aglomeração desses parasitas na sua pele. A picada pode causar uma alergia, né, muito grande também, então tem pacientes que já fazem como preventivo evitando aí as picadas também. A gente sabe que esses produtos, eles não evitam que o carrapato suba no animal e sugue o seu sangue, né? E pique ali e sugue o seu sangue. Mas à medida que o tutor vai fazendo esses preventivos, ele vai fazendo um controle ambiental e os que estavam subindo vão morrendo. E aí a gente consegue um bom controle do ambiente. Por isso que é importante sempre fazer a prevenção, tanto no animal quanto no ambiente. E voltando para a questão da sarna, esse animal, sem querer querendo, se ele tivesse sarna, ele já estava sendo tratado com esses produtos que são bem mais seguros que os produtos que a gente utilizava anteriormente, tá? Que era a ivermectina oral, a doramectina, que é injetável e a gente utilizava ela de forma oral, o amitraz, né? O botox, o barragem, né? Então, todos esses produtos eram utilizados anteriormente e a gente tinha muitos problemas, né? O animal se intoxicava muito esses produtos, perdia muitos animais, né? Porque o produto era muito tóxico e para gatos principalmente, né? Alguns produtos eram muito tóxicos. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos com muita segurança no mercado. Eu vejo que muitas vezes as pessoas perguntam aqui no Telesaúde sobre essa questão de qual carrapaticida é melhor. Eu prefiro sempre esses de comprimido. Então, eles têm uma segurança muito boa, né? Eles evitam que o animal tenha uma super dosagem. Eles fazem com que esses animais tomem a dose com mais segurança, né? E eles realmente funcionam, tá? Tanto para prevenção de pulga, carrapato, quanto para sarna. E outra questão que eu queria deixar aqui com vocês é que esses pacientes que têm sarna, muitas vezes o doutor fala, é só uma sarna. O pessoal, eles se sentem muito incomodados. Então, isso coça muito, coça horrores, né? Além do que o paciente, ele deixa de se alimentar como ele alimentava anteriormente, né? Então, ele começa a perder um pouco o apetite, porque ele para, muitas vezes, para se coçar e se sente incomodado, né? E a sua pele quente, inflamada, o animal meio febril, ele deixa também de comer, né? De se alimentar de forma correta. Então, tem todo um fator estético envolvido, que a gente olha e já vê que o animal está com problema dermatológico, mas tem todo um fator comportamental, psicológico e de doença ali envolvido, tá? Porque ele sente sim incômodo. Então, pega muito na qualidade de vida desse paciente,
tá? E hoje a gente ainda pega pacientes com sarna demodésica que vêm de adoção ou que veio de rua, resgatado, né? Um paciente que nunca teve esses tratamentos de policidas e acaricidas ou carrapaticidas aí que tenham também um efeito acaricida. Então, esses são os pacientes que a gente ainda deve alcançar e sempre orientar, né, para o tutor que está cuidando ali, né, que não deve somente fazer a medicaçãozinha para parar a coceira, deve buscar ajuda com o médico veterinário para descobrir a causa de base, né, dessa coceira, porque tem muitas perguntas aqui no telesaúde relacionadas com dermatologia, com alergia, com coceira, com otite, com inflamação, mas várias doenças podem remeter coceira, várias doenças podem remeter esse quadro aqui dermatológico. Ó. Por isso, deve fazer sempre a investigação da causa de base dessas doenças. Tá bom? E é isso.